aí no dia de hoje e espero que estejam, enfim, que vocês estejam bem, felizes, tranquilos. E como está no convite aí, né, acho que a gente vai conversar aqui um pouco hoje sobre inovação nos serviços e produtos. Então, acho que o primeiro convite de todos é para você renomear aí, colocar entre colchetes o nome da sua EJ, seu nome e sobrenome, para quando a gente for entrar em salas e ter conversas, todo mundo já saber e você se sentar o mais confortável possível, né, dentro das possibilidades aí, de uma maneira que você consiga ter presença. Bom, espero que vocês estejam ouvindo bem. Qualquer coisa, vocês me avisem aí, falem comigo, né? Perguntas vão mandando no chat e que a gente possa dar uma respirada funda aí, que a gente vai ter o nosso último conteúdo, pelo menos nessa parte da manhã, tá bom? Então, respirem fundo. Uma coisa que a gente sempre dá de dica lá no Telos, né, que eu vou falar um pouquinho melhor sobre, é que às vezes a gente já está vendo tanta coisa online, nossos olhos estão tão vidrados, né, olhando para a tela, para a tela, para a tela, que a gente começa a ter menos presença. Então, às vezes, aumentar o som ajuda, porque te traz mais para a conversa. E respirar fundo para você entender melhor, como se fosse numa conversa mesmo, te faz ter mais presença. Então, essas dicas aí para a gente começar, beleza? Hoje o nosso objetivo é a gente sair daqui entendendo qual que é o potencial da inovação. Infelizmente, a gente não tem uma fórmula mágica que eu possa falar para vocês, olha, segue esse passo a passo aqui, seguindo esses 3 passos, vocês vão conseguir inovar nos produtos e serviços, tá bom? Então, eu vou mostrar um pouco do potencial da inovação para vocês trazerem isso para a realidade das EJs de vocês. A gente vai fazer uma atividade para instigar essa reflexão. A gente vai ter trocas em pequenos grupos. Eu vou trazer conceitos de inovação, existem vários, e eu vou trazer alguns que eu acredito que possam ser mais aplicados para vocês, né, no MEG. E exemplos práticos do mercado. A gente não vai sair daqui com planos de ação para cada EJ, porque não é o objetivo, mas sim mostrar coisas que depois você que está aí da sua EJ e viu que achou legal, leva isso para um momento para você fazer com a realidade da sua EJ, tá bom? Bom, para a gente poder começar, meu nome é Rayana, podem chamar de Ray, a maioria do pessoal me conhece, me chama assim. Eu sou nordestina de sangue, nasci no Rio Grande do Norte, né, terra da neve aí esse ano. Sou brasiliense de criação desde pequenininha, cresci lá em Brasília e atualmente estou desde 2017, né, em terras paulistanas. Então, sou de formação designer, eu digo que eu sou designer de coração e de profissão mesmo. Não sei como foi para vocês e como é para vocês, né, fazer o curso, mas eu me sinto 100%, 1.000.000% realizada com o meu curso. Quando eu vi que o meu curso existia, né, antes de escolher ele durante o ensino médio e tal, eu descobri que tinha um nome para uma coisa que eu sempre quis, né, fazer. Então, eu realmente me identifico muito, muito mesmo com o design em diversos sentidos. E eu acho que a gente é um emaranhado de experiências. E eu vou trazer um pouco desse emaranhado, né? Por isso um pouco dessas lãs e tal. Acho que são várias experiências que compõem um pouco a gente. Eu vou contar um pouquinho das minhas experiências para vocês também saberem um pouco como pontuar isso e o que perguntar também, para no final, quando a gente tiver um tempinho, eu poder contribuir com vocês a partir dessas minhas experiências. Eu acho que toda experiência, né, o MEG proporciona com que a gente esteja em alguns cargos. E esse estado faz com que a gente, né, de estar em alguns cargos, faz com que a gente desenvolva algumas habilidades, né? Logo no começo eu entrei na minha J lá na UNB, em Brasília. Eu não passei de primeira no meu curso, no meu curso e nem na minha J, no processo seletivo. E eu me identifiquei muito com a área de gestão de projetos, porque lá na área de gestão de projetos a gente olha para como gerir o processo da criação, não só os prazos, entregas, essas coisas. Então eu me identifiquei muito com isso, porque eu sou muito apaixonada por entender como as pessoas pensam, né? Então resolver os problemas, mas o como a gente resolve. E isso me fez desenvolver no ano seguinte. Eu senti que tinha muita coisa legal para fazer na minha J e eu fui presidente institucional de lá. E eu senti que a habilidade que eu mais desenvolvi durante esse tempo, né, poderia dizer várias, mas foi uma confiança criativa, de acreditar e confiar que a gente está indo num caminho que a gente acredita que é certo, sabe? De assim, não tem certo ou errado, mas a gente confiar no caminho que a gente está escolhendo seguir, né? Confiança criativa, eu acho que veio muito desse lugar
de não temos certeza, mas a gente confia. Uma outra coisa que eu tive a oportunidade, logo no meu primeiro ano, quando eu entrei no MEG e, beleza, estava na minha J como gestora de projetos, tinha 2 meses de efetivada, e aí nisso eu pensei, cara, velho, tem um negócio que é a Concentro, que me apresentaram no trainee, que tem várias pessoas de diferentes áreas trabalhando juntas. Eu pensei, cara, eu quero trabalhar nesse lugar porque pessoas diferentes conseguem resolver problemas diferentes. Mas pensei, não vou passar, tenho só 2 meses de efetivada, vou tentar só para ter um feedback e tal, bem vibes de trainee recém-efetivado. E a galera foi meio doida, me efetivou, então no meu primeiro ano no MEG, eu estava na Concentro e na minha J. E eu entrei já numa das áreas que era dentro do desenvolvimento, que ajuda justamente a desenvolver as EJs e resolver problemas de forma geral, né? E eu me apaixonei, né? Isso era ali em 2014, e eu pensei, cara, um dia eu quero ser diretor de desenvolvimento, porque eu quero ter contato com diferentes realidades para resolver diferentes projetos. E eu tive essa oportunidade, esse privilégio, em 2016, ser diretor de desenvolvimento da Concentro, onde eu acredito que eu desenvolvi muito uma visão holística de que os problemas que são locais, às vezes eles são hiperlocais e às vezes não, né? Então, ter uma visão desse todo, que foi uma coisa que foi muito, muito legal, que eu desenvolvi muito. E depois eu fiquei com um gostinho de eu quero escala, eu quero fazer mais, eu quero contribuir para mais gente, quero resolver problemas maiores, impactar mais pessoas. E eu senti muito um chamado de ir para a diretoria de desenvolvimento da rede na Brasil Júnior, que foi quando ali em 2017 eu tive essa oportunidade. Foi um ano que os melhores anos da minha vida e que eu tive a oportunidade de vivenciar como talvez nunca assim com tanta intensidade. Hoje vivencio isso, mas não com tanta intensidade, determinação e propósito. É todo dia você acordar tendo certeza e determinado e com um time incrível que tinha do meu lado, né, que eram pessoas muito, muito determinadas, a gente remar junto para construir esse Brasil empreendedor. Então foi um ano incrível. Depois disso, eu senti uma necessidade de continuar contribuindo para o Brasil e resolvendo problemas que fossem resolver o problema para muita gente. Esse era o meu critério, assim, cara, eu quero ajudar a muitas pessoas. Então, como que eu faço para continuar fazendo isso? E aí foi isso que eu pensei, consultoria, que é resolver problema, e como é que eu faço para ajudar muitas pessoas? Putz, serviço público, né? Tudo que a gente resolve, que resolve no serviço público, você resolve para o cidadão. Então, foi por isso que eu entrei no Grupo Telos. Nós somos uma consultoria de inovação. Existem consultorias de estratégia, de gestão. Nós somos uma consultoria de inovação, especificamente em serviços que tenham fins públicos. Então, a gente tem projetos de educação, de saúde, desenvolvimento social, turismo, mobilidade urbana, mais 60, todos os problemas, né, que o cidadão vive. E eu entrei lá como consultora plena, fiz projeto na área da saúde, conheci a realidade de áreas subdesenvolvidas aqui de São Paulo, né? Depois tive a oportunidade de estar como consultora sênior em outro projeto, só de desenvolvimento social, mas com abrangência para o Brasil inteiro. E eu desenvolvi muito a empatia na criação, que é assim, não é fazer o que eu quero, mas é fazer o que aquele cidadão precisa. É fazer o que eu fui lá, a gente foi lá na casa de pacientes, de idosos, de pessoas mais velhas, e não é fazer uma coisa que eu acho legal, que vai ficar bonita na foto, mas é de entender o que essa pessoa realmente precisa e usar técnicas e ferramentas para isso, né? E por fim, eu tive a oportunidade, já estou aí há um ano, deve fazer um ano agora, né, de estar como PMO. Então, eu estou agora no Telos como gerente de projetos. Lá a gente só tem uma pessoa que é gerente de projetos, no caso eu gerencio todos os projetos que a gente faz no Telos, tanto daqui de São Paulo quanto de Brasília e de outros estados. E é uma oportunidade super legal de olhar para a qualidade técnica do que a gente está entregando, né, da inovação do que a gente está fazendo e gerir um pouco desse processo junto com os líderes dos projetos, é claro. E isso me fez desenvolver muita, né, uma mente e um ser mais criativamente pragmática. É um termo que eu gosto muito de um livro que se chama do Design Thinking ao Design Doing, que ele traz muito que essa é uma característica do gerente de produtos e projetos e serviços, né? Que é ser criativamente pragmático. Criativo para você propor caminhos, né, que sejam diferentes e opções para que o produto e o serviço seja prestado de uma melhor forma, mas pragmático no sentido de encaminhativo
e não fazer com que a equipe se perca, né? Bom, isso é um pouco das minhas experiências, um pouco sobre mim, para vocês saberem, para a gente poderem perguntar, para a gente poder começar já com tudo aí. A gente vai ter alguns acordos do grupo para a gente poder, né, estar em sintonia na nossa energia. São rapidinho, acredito que vocês já vivenciam a maioria deles. Câmera ligada na medida do possível, para a gente humanizar o contato. Ver também se a sua internet aguenta. Acho que principalmente quando vocês dividirem em salas, é importante a câmera estar ligada para vocês se verem. Segundo acordo, usem fones de ouvido, né, para a gente poder se ouvir melhor. E se vocês estiverem tendo algum problema, tiver baixo, alguma coisa assim, podem me falar ou mandar no chat aí, enfim, que aí o Orkut fala comigo, sei lá. Mas usem o fone de ouvido que eu acho que vai ajudar bastante. Terceiro combinado, microfone no mudo quando você não estiver falando, né? Eu sei que vocês sabem disso, mas só pra gente ficar todo mundo na mesma página. Só que, enfim, no final a gente vai ter esse momento de perguntas. E aí, gente, se vocês estiverem pensando em falar alguma coisa, desmuta o microfone para não ficar com receio de interromper e tal. Quarto combinado, atenção nos horários. A gente vai ter um horário bem restrito, a gente começou um pouco depois, então eu vou puxar um pouquinho para depois, né, para a gente poder conseguir vivenciar tudo da melhor forma. E aí já um pedido. Se você está me ouvindo agora e você não tem uma folha, eu não estou falando um bloquinho, eu não estou falando um post-it, uma folha mesmo, do seu lado e uma caneta, pode levantar e pegar agora, porque vai precisar. Tipo, e pouco, então pode ir lá pegar. Isso é bem importante, porque isso vai agilizar o timing. E eu vou explicar para vocês por que mesmo a gente estando no online, eu tô pedindo para vocês pegarem uma folha e uma caneta. Enfim, pegar água, o que mais vocês acharem necessário para a gente poder vivenciar essa 1h20, né, que a gente vai vivenciar aqui da melhor forma possível, você não perder nada. E o quinto e último combinado, gerencie sua energia. Ao perceber que você está desfocado com outras distrações, tipo, cara, tenta ao máximo não estar em outras janelas, né, vendo e-mail, olhando live, olhando coisa no WhatsApp, sabe, lendo outros assuntos. Presença. Já que a gente está aqui, vamos aproveitar, né? Busque respirar fundo quando você sentir que você não está conectado. Aumentar o som ajuda bastante, ou mudar a posição de onde você tá, pode te ajudar também, beleza? E obviamente fiquem à vontade se vocês quiserem comer no meio e tal, né? Estando com o microfone mutado, tá tudo bem. Beleza? Pra gente poder começar, um pouco do que os meninos me mandaram desse contexto do MED de hoje, isso foi um formulário que a Brasil Júnior mandou para o MED, né, pra galera responder. E aí tinha essa pergunta que acho que tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje. Se o EJ tentou adaptar algum serviço ou solução para uma versão digital, né? E aí tem essa galera aqui, essa margem azulzinha, que não chega a ser uns 50%, mas é quase, né? Que eu peguei lá dos gráficos deles. Sim, realizamos algumas adaptações de alguns serviços ou soluções. Tem esse pessoal em amarelo aqui que é não, porque já se enquadrava em uma versão digital os meus produtos. E tem essa galera aqui que está justamente nesse azul mais claro e esse laranja, que é não, não realizamos nenhuma adaptação, não, não realizaremos nenhuma adaptação. Então, assim, a gente vai conversar um pouco de possibilidade de adaptação para essa inovação acontecer no produto e no serviço de vocês, justamente para a gente atender um pouco dessa realidade. Tem gente que não precisa, tem gente que precisa, e eu sei, gente, que tem uma diversidade imensa de EJs, então, mil perdões se na minha fala eu não trazer de uma forma que inclua a sua EJ, mas eu vou tentar trazer da forma mais diversa possível para a gente tentar encontrar um meio do caminho para essa inovação acontecer na sua realidade, tá bom? Bom, alinhamento aqui. A gente vai falar um pouco de formas de inovação e eu acho que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento do termo design thinking e eu preciso só que a gente esteja na mesma página, tá? Quem já ouviu, ótimo. Design thinking é uma abordagem, né? Então é um modelo mental, é um jeito de você pensar quando você vai resolver problemas e esse jeito de pensar te ajuda a ver outras oportunidades. E esse termo design thinking, ele é muito aplicado, por quê? Porque ele ajuda a desenvolver novas estratégias de negócios, né? É uma forma de abordar problemas, é uma forma de eu resolver o problema e esses problemas podem ser aplicados, podem ser problemas relacionados ao mundo dos negócios. Então esse foi um termo que ficou muito famoso, né? Tem uns anos já, né? Tipo, pelo menos uns 10 anos que passou uma ondinha de hype disso. E aí esse termo ficou muito disseminado, mas é basicamente isso.
É você pegar o jeito de pensar do design, esse processo de criação, e você aplicar esse modelo mental, o jeito de pensar, para você conseguir ver oportunidades de negócios, de estratégias e pivotar o seu produto e tudo mais. É uma das formas. E como que é que acontece isso, né? Esse modelo mental, ele tem 3 pilares. O primeiro pilar é empatia, que é de, assim, quando você vai resolver esse problema, você vai resolver esse problema a partir desses 3 pilares. Então, se você vai repensar em redesenhar um serviço, você tem que pensar isso a partir do design thinking com empatia, se colocando no lugar da outra pessoa. E a partir da observação desse exercício de se colocar no lugar do outro, você consegue extrair o que aquela pessoa precisa e não o que você quer. Não é validar, sabe? Quando você já quer validar uma ideia que você já tem? Não. Um dos pilares do design thinking é a empatia, porque é a partir do usuário. O usuário é o centro. Então, a gente não está falando que a gente vai se trancar nas nossas casas, né? Agora, que não tem como se trancar todo mundo na EJ, né? E a gente pensar sozinhos no que a gente vai fazer de diferente. Não. O design thinking propõe que a gente tenha o usuário no centro. Com o usuário no centro, a gente está falando que a gente vai ter empatia, a gente vai se colocar no lugar dele. E existem ferramentas para vivenciar cada um desses pilares, tá? Segundo pilar, colaboração. A gente não vai só se colocar no lugar dessa outra pessoa, mas a gente vai trabalhar com essa pessoa. Uma coisa que a gente traz muito no Telos é construímos com e não apenas para as pessoas. A gente valida com elas, a gente trabalha com elas para chegar em soluções que sejam melhores para elas. Não é a gente se trancar, pensar uma ideia e no final falar, isso aqui é para você. Não. Ao longo do processo, você vai fazendo pequenos momentos de validações, sendo com ligações, sendo com pesquisas, sendo com escutas, né, mais específicas, né, entrevistas em profundidade, que é um termo que tem muito no design. E o terceiro pilar é experimentação. Então, não basta você só se colocar no lugar do outro, não basta só você colaborar, enfim, para você conseguir chegar em ideias mais criativas, mas você precisa experimentar, precisa, né, colocar a mão na massa minimamente para você conseguir ter feedbacks de como você pode evoluir na resolução desse problema. Tá, mas isso é a base conceitual, tá? Dos 3 pilares. E basicamente o que é muito famoso, que é o tal do duplo diamante, que eu sei que várias pessoas conhecem, mas só estou passando para a gente alinhar, que é esse processo do design de abordar um problema, ele passa por 2 fases, que alguns autores, né, resumem, que é um processo que primeiro, acabei de ver um problema na minha Jota, tipo, preciso adaptar esse serviço. Primeiro eu tenho que divergir, ou seja, aumentar opções. Preciso fazer muitas perguntas e tem algumas ferramentas que ajudam nisso, que é de eu ampliar. Quais são as possibilidades? Quem são os possíveis clientes e tudo mais, né? Divergir. E aí, depois que eu ampliei e abri muitas opções, eu vou para o momento de convergir, que é de fazer escolhas, de eu começar a fechar, endereçar melhor como que eu posso resolver esse problema a partir do design thinking. E aí é um duplo diamante porque você faz isso 2 vezes, né? Isso no geral do design thinking não é assim, sabe? Não é uma coisa que é obrigatório. Essa é uma forma que ficou muito famosa de sistematizar e simplificar como acontece o processo. E é mais fácil de explicar, por isso que eu optei por ela para vocês. Bom, basicamente, resumo da ópera, né, que para a gente finalizar essa parte mais conceitual, é que reconhecer a necessidade é a condição primária para o design. Qual que é a necessidade? E aí, quando a gente fala necessidade, é uma necessidade interna, ou seja, de você que está fornecendo o produto e o serviço, e qual que é a necessidade do usuário que vai receber? Vai ser, enfim, vão ser adultos, vão ser homens, vão ser mulheres, vão ser idosos. Qual que é a necessidade? Reconhecer essa necessidade é a condição primária para um processo de design. Se vocês não reconhecem qual que é a necessidade, ou reconhecem de forma superficial qual que é a necessidade, da pessoa conseguir sobreviver no contexto do coronavírus. Tá, mas qual que é a necessidade por trás? Por que ela vai querer o seu serviço? Qual que é o diferencial disso? E aí eu vou passar aqui com vocês um pouco de como que a gente pode ampliar esse nosso horizonte para isso, beleza? Mas lembre-se disso, reconhecer a necessidade é a condição primária para o design. Bom, e aí para isso, vou mostrar aqui um videozinho para vocês que ele explica um pouco desse processo
de como que a gente pode ter boas ideias para a gente adaptar o nosso serviço da EJ e tudo mais, beleza? Há 5 anos, venho investigando a questão sobre de onde vêm as boas ideias. Acho que é um problema pelo qual todo mundo está intrinsecamente interessado. Queremos ser mais criativos, queremos ter ideias melhores, queremos que as nossas organizações sejam mais inovadoras. Observei esse problema sob a perspectiva do meio em que vivemos. Quais são os espaços que fizeram história ao gerar níveis extraordinários de criatividade e inovação? Eu descobri que em todos esses sistemas existem padrões recorrentes com os quais nos deparamos repetidas vezes e que são cruciais para criar meios que são extraordinariamente inovadores. Batizei um desses padrões de palpite lento. Ou seja, as ideias revolucionárias quase nunca surgem num momento de grande perspicácia, nem num surto repentino de inspiração. As ideias mais importantes levam muito tempo para evoluir e passam um bom tempo dormentes, hibernadas. Só quando as ideias completam 2, 3 anos, às vezes 10 ou 20 anos amadurecendo, que se tornam exitosas e úteis de uma certa maneira. Isso ocorre, em parte, porque as boas ideias normalmente surgem da colisão entre dois palpites menores, que formam, portanto, algo maior do que eles próprios. É comum observar na história da inovação casos de alguém que tem metade de uma ideia. A grande história da invenção da internet e Tim Berners-Lee. Ele trabalhou 10 anos nesse projeto, mas no início ele não tinha uma visão completa do novo meio que acabaria inventando. Ele começou a trabalhar num projeto secundário que lhe ajudasse a organizar os próprios dados, mas acabou descartando o projeto depois de alguns anos e começou a trabalhar em outra coisa. Só depois de 10 anos surgiu a visão completa da internet. É assim, com muito mais frequência do que imaginamos que as ideias surgem. Elas precisam de um tempo de incubação e passam um bom tempo nessa forma de palpite parcial. Outra coisa importante ao considerarmos as ideias dessa maneira é que quando elas ganham forma nesse estado de palpite, precisam colidir com outros palpites. Geralmente, aquilo que transforma um palpite em algo extraordinário é outro palpite que andou povoando a mente de outra pessoa. Temos que pensar em formas de criar sistemas que permitam que esses palpites se unam e se tornem algo maior do que quando eram partes independentes. Por exemplo, é por isso que os cafés durante o Iluminismo e os salões parisienses do modernismo eram motores de criatividade, pois eles criavam um espaço onde as ideias pudessem se misturar, se combinar e gerar novas formas. Ao observar a problemática da inovação sob essa perspectiva, é possível esclarecer de maneira importante o debate recente sobre o que a internet tem causado ao nosso cérebro. Estamos ficando desgastados com o estilo de vida multifuncional e conectado 24 horas? Por exemplo, será que isso levará a ideias menos sofisticadas à medida que nos afastamos do estado da leitura, que é contemplativo, mais lento e mais profundo? É óbvio que eu adoro ler, mas eu acho que é importante lembrar que o grande propulso da inovação científica, da inovação é criar outras pessoas com quem possamos trocar ideias e pegar emprestado palpites alheios, combiná-los com os nossos próprios palpites e transformá-los em algo novo. Na minha opinião, isso tem sido, mais do que tudo, o motor primordial da criatividade e da inovação nos últimos 600 ou 700 anos. Pois é verdade que estamos mais distraídos, mas ocorreu algo milagroso e maravilhoso nos últimos 15 anos. Temos tantas novas formas de nos conectar e tantas novas formas de buscar e encontrar novas pessoas que possuem aquela peça que faltava para completar a ideia com que estávamos trabalhando, ou com alguma informação nova e incrível que podemos usar para desenvolver ou melhorar as nossas próprias ideias. Essa é a verdadeira lição sobre de onde vêm as boas ideias. O acaso favorece a mente conectada. De onde vêm as boas ideias? Bom, esse vídeo me conta um pouco, né, dessa história aí, que é eu vou mandar para vocês depois os slides. Tem um TED também desse cara que ele fala um pouco sobre isso. É, acho que tem várias coisas que a gente pode pontuar aqui sobre esse vídeo. Eu imagino que vocês devem ter ficado marcados por coisas diferentes, mas acho que uma coisa que eu queria ressaltar é uma coisa que ele fala um pouco mais para o final do vídeo, que é a grande virada sobre ter ideias e a gente começar a transformar um processo criativo em, de fato, uma ideia concreta que muda as coisas, é quando a gente se dispõe a pegar emprestado palpites alheios.
E que, assim, dificilmente, é muito de um reconhecimento, de uma humildade criativa. Assim, cara, você não vai ter a ideia incrível de como inovar no seu serviço e no seu produto sozinho. Não vai. Assim, você pode pensar nisso sozinho? Claro, mas você vai pensar nisso muito mais rápido e muito melhor se você tiver palpites alheios, que é essa conexão, né? Que é o que ele mostra a coalizão dessas tartarugas que são as ideias. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai pegar emprestado palpites alheios, a gente não vai dividir vocês em TJs, né, para vocês conseguirem se apropriar de palpites alheios de outras realidades. E eu vou explicar para vocês um pouco algumas técnicas que vocês podem usar reunindo com a galera da sua J. Pode ser toda semana, pode ser quinzenal. Não vai ter adesão de todo mundo, gente, e tá tudo bem. Mas o grande X é a gente proporcionar com que esses momentos, que são esses momentos que ele até falou antigamente eram nas cafeterias e tudo mais, proporcionar com que esses momentos eles aconteçam. Sendo com 2 pessoas, com 10 pessoas, não importa. A gente fazer com que esses momentos aconteçam vai ajudar com que a gente tenha ideias melhores. Porque para você ter uma ideia boa, você vai às vezes precisar ter 10 ideias ruins, 20 ideias ruins e tá tudo bem. Mas vocês precisam, acho que o primeiro convite é: você está disposto? Você está disposto a falar os seus palpites e se apropriar de palpites alheios? Ou será que você está só matutando na sua cabeça ou só com o pessoal da sua EJ? Que tal fazer um momento desse de se apropriar de palpites que seja com outra EJ também, né? E isso tem uma frequência e tá tudo bem, vai ter gente que vai ter adesão, vai ter gente que não vai ter, mas abrir toda vez, gente, a gente vai aqui fazer um momento de reunião de palpites. Palpites sobre como a gente pode inovar nos nossos serviços. Quem quiser, entra. Quem não quiser, tudo bem. Mas assim, se estar disposto é um primeiro caminho. E agora a gente vai fazer uma atividade que se chama 5x5. E aí, para isso, eu preciso que vocês peguem aí a caneta, né, e o papel. Espero que todo mundo já esteja com caneta e papel na mão. Com esse papel e caneta na mão, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão criar uma tabela, uma tabelinha mesmo. 5 colunas, 5 linhas. Deixa um espaço grande, porque você vai escrever dentro das células, tá? Então, coloca aí, deixa um espaço para você poder escrever. E aí, agora que eu tô explicando quanto você tá fazendo, tá? Pra gente poder otimizar aqui. Então, vamos lá, tabela 5x5, pega e coloca 5 colunas, 5 linhas, e aí eu vou ir dando instruções, tá? Enquanto eu estiver dando essas instruções, eu preciso que vocês... Espera aí, rapidinho. Vou só interromper aqui meu compartilhamento rapidinho. Mas então, eu vou dar algumas instruções, né? Que eu estava dando o spoiler das instruções para vocês. E quando eu der essas instruções, eu preciso que vocês preencham o máximo possível. Cada instrução, ela vai corresponder a uma linha, beleza? Então, a primeira célula, né? A primeira coisa que vai ter lá vai ser essa minha primeira instrução. E aí, nessa mesma linha, vocês vão ir escrevendo o que eu vou dar na instrução, tá bom? Vai ficar fácil quando vocês fizerem o primeiro. E aí, primeira coisa, esse é um exercício que é individual e em silêncio. Segunda coisa, vocês precisam escrever ao máximo. Lembra que tem 5 colunas? O máximo que vocês conseguirem preencher é uma ideia, né, em cada coluna. E tenta escrever pelo menos 3. O tempo vai ser bem curtinho, porque esse exercício, o objetivo dele é esse mesmo. E aí, explicando, Rai, por que você está falando para a gente fazer isso e não a gente usar, tipo, o Miro, o Excel, lá, lá, lá. Gente, a gente está passando por um momento agora em que a gente está sendo hiper exposto a, a toda vez ficar fazendo coisa na tela, na tela, na tela. E o processo de criação, ele envolve também, não tem nada que, assim, a gente consiga fazer que seja mais rápido, né, conectando o nosso cérebro com a nossa mão, do que realmente, assim, o desenho, sabe? A escrita. E é importante a gente se apropriar de outras coisas. Tanto que nesse momento, bullet points, né? Esses negócios, essas coisas mais visuais, bullet journal, né? Que na verdade que é o termo que o pessoal usa, esses calendários, coisas mais visuais, estão começando a voltar à tona. Por quê? Porque as pessoas estão sendo muito expostas. Então eu preciso que vocês agora, cara, não olha para a tela. Escuta a minha voz, é você e o papel, e pensa nas suas ideias, beleza? E aí, primeiro comando, pensa aí agora, para inovar nos projetos
na realidade da minha EJ, a grande temática é essa. Inovar nos projetos na realidade da minha EJ é. Aí agora vocês preenchem cada uma das células com o que que é. Inovar nos projetos na realidade da minha EJ é. Escreve cada uma das coisas que você acha que é em uma célula. Tenta escrever pelo menos 3. Quando for para parar, eu vou falar stop. Foi? Agora, enfim, se você conseguiu escrever 5, ótimo. Se conseguiu escrever menos que 2, gente, por favor, vamos ser mais concisos para a próxima rodada, tá bom? Beleza, agora, segunda linha. Inovar nos projetos, na realidade da minha J não é. Inovar nos projetos, na realidade da minha J não é. Bora lá, já tá finalizando. Pelo menos 3, hein, gente? Bora, bora. Tem que pensar rápido e escrever rápido. Inovar nos projetos na realidade da minha J não é. O que que não é? Foi. Agora, inovar nos projetos na realidade da minha J. Quais são as ideias e as perguntas que me surgem quando eu penso em inovar nos projetos na realidade da minha J? Escreve aí. Ideias e perguntas. Bora. Bora lá, não precisa ficar elaborando muito a pergunta, não. Quais são as ideias e perguntas que surgem quando você pensa em inovar nos projetos na realidade da sua EJ? Bora, bora. Mais alguns segundinhos. Foi. Agora, quarto comando, é o penúltimo. Inovar nos projetos na realidade da minha EJ. O que eu posso fazer hoje para inovar nos projetos na realidade da minha EJ? O que eu posso fazer hoje? Não tem resposta certa e errada, tá tudo bem. Você pode escrever o que você quiser. O que eu posso fazer hoje para inovar nos projetos segundo a realidade da minha J? Tenta lembrar do vídeo, lembra dos conceitos que eu mostrei, do design thinking, depois a gente vai conversar mais de outros conceitos.
E foi. Agora a gente vai para o último, que é quando pensando em inovar nos projetos na realidade da minha Jota, quando tudo isso passar, o que você vai fazer quando tudo isso passar? Lembrando que não tem certo e errado. O que está vindo na sua mente é um sentimento, é uma ação. Quando tudo isso passar, o que eu vou fazer, né? Pensando em inovar nos projetos na realidade da minha Jota. Escreve aí. Bora lá, estamos fechando já. E foi. Stop. É isso. Caneta aí. Solta a caneta, levanta o braço. Acabou o tempo. Agora que você escreveu, esse exercício do 5x5, depois eu posso complementar no material aqui para vocês, mas ele é um exercício que faz parte de um conceito de metodologias que se chama estruturas libertadoras. Esse conceito é um conceito que ele ajuda a instigar e acessar a criatividade, por isso libertador, mas ele tem uma estrutura que faz com que a gente consiga caminhar, né, nessa liberdade, tanto interior quanto com outros grupos. Bom, e agora eu quero pedir para que vocês deem uma olhada. Lib... Pera. Agora que eu vi que tá falando com o Orkut, você tá respondendo, né? Que bom. Bom, agora olha para esse papel. E aí, olhando para esse papel, eu quero que você pense aí junto comigo, que você circule ou marque, enfim, mas marca de um jeito que você consiga ler, gente, não é bingo, não faz um X, que você precisa ler depois, tá bom? Então, que você circule, ou sei lá, pega o marca-texto, qual foi o ponto, olhando para essa folha toda, que a gente passou por essas cinco tipos de reflexão, qual foi o ponto que mais se destacou nas suas anotações? É o que mais se destacou mesmo, não é o que é de melhor, o que é de ruim. Circula essas coisas, pode ser mais de uma coisa. Quais são as coisas que mais se destacaram, que mais estão te chamando a atenção? Era uma coisa que você não pensava, era uma coisa que você já pensava, mas quando você escreveu, nossa, não sabia que estava assim, né? Que estava chegando assim para mim. Circula. Tudo que estiver se destacando, tá chamando a sua atenção, circula. Beleza. Agora que você circulou, agora a gente vai dividir vocês em salas. E aí nessa sala, vocês vão ter um tempo, não vou ser 15 minutos, que eu vou ter que adaptar aqui, né? Provavelmente uns 10 minutinhos, 12, né? Para vocês compartilharem com o pessoal da sua sala. O que vocês vão compartilhar? Vocês vão compartilhar o que mais chamou a atenção de vocês, ou seja, o que vocês circularam. E aí, cada pessoa vai compartilhando, né? Todos têm que compartilhar, vocês vão ter uns 10, 12 minutos, usem esse tempo com sabedoria. E uma pessoa do grupo, vocês vão ter que escolher, eu entrei no meu grupo, tem 5 pessoas, vocês vão ter que escolher uma pessoa do grupo para ser o escrivão. Essa pessoa vai ficar responsável por registrar quais são as 3 palavras que resumem as coisas que mais ficaram marcadas nessa conversa de 12 minutos que vocês tiveram. A palavra assim, tentem usar palavras que resumam a conversa e não que digam sobre, foi alinhamento. Alinhamento não diz sobre como foi a conversa. Mas se vocês colocarem, por exemplo, dificuldades, ou então, tipo, tecnologia é um problema, beleza, já tem
2 palavras, tecnologia, problema. Então, escolham 3, uma pessoa vai ficar responsável por escolher 3 palavras que elas resumam um pouco das coisas comuns que vocês chegaram na conversa, beleza? Liguem as câmeras quando vocês tiverem essas conversas entre vocês para vocês se aproximarem mais. Lembrando, qual que é o objetivo? Vocês compartilharem o que mais chamou a atenção de vocês, quais as maiores dificuldades, quais as coisas que mais se destacaram nesse exercício que a gente fez anterior do 5x5, beleza? Depois, essa pessoa que é escrivã, eu vou mandar no chat para vocês um link para vocês acessarem isso daqui. Essa pessoa que é o escrivão, que ficou com essas 3 palavras, ela vai escrever essas 3 palavras que resumem os pontos que mais se destacaram na discussão do grupo de vocês. Beleza? Eu vou mandar isso no link do chat, vocês vão ter 10 a 12 minutos para iniciar essa conversa. O Orkut vai liberar aí para vocês agora que vocês vão ir sendo encaminhados para as salas, beleza? Então aproveitem a conversa, esse momento de se apropriar de palpites alheios, tá bom? Agora. Bom, a gente agora, para quem não mandou, né, até aí um reforço para vocês se sentirem motivados a colocar, a gente está montando já essa nuvem de palavras aqui ao vivo, a partir das palavras que vocês estão enviando. Então, lembrando, até agora só 9 pessoas mandaram, aí 11, está aumentando. Lembrando que é para ser um por grupo. Então, uma pessoa de cada um dos grupos manda 3 palavras que mais se destacaram, né, dos pontos que mais se destacaram na discussão de vocês. A gente está vendo muitas palavras como adaptação, inconformismo, engajamento, tecnologia, bench, legal. A gente também está tendo uma amostra enviesada, né? Porque eu estou mostrando aqui para vocês, quem está mandando agora pode ser que esteja... Não adaptem as palavras, coloquem as palavras reais, para a gente não ficar com a amostra enviesada. Bom, a gente já tem mais ou menos aí, ó, temos 32 grupos que responderam um pouco de qual foi o ponto que mais se destacou no seu grupo, né? 35, 36 grupos e aumentando. Por que esse exercício ele é importante? Ele é importante porque às vezes ele faz a gente perceber coisas que a gente tinha como travas de inovação para nós mesmos, que é assim, o que é, o que não é, faz a gente revisitar o problema de uma forma diferente. Eu não sei para vocês como é que foi isso, né? Eu já usei esse exercício algumas vezes e sempre foi uma forma muito, não sei, acho que não sei como foi para vocês, né? Mas para mim é uma forma muito, às vezes, surpreendente de, nossa, eu não sabia que eu achava isso, né? Quando a gente vê o que é, o que não é, né? O que eu posso começar a fazer hoje? Você começa a sentir, nossa, depois de tudo isso que eu escrevi, o que eu posso começar a fazer hoje? Nossa, é isso, eu posso começar a fazer bench, eu posso começar a me adaptar, eu posso começar, eu tenho um problema de engajamento, eu não estou engajado comigo mesmo. Você começa a se perceber como às vezes sendo um agente destrutivo do seu próprio problema. Tipo, você não está conseguindo inovar porque você não está conseguindo se ajudar. Então, isso traz um pouco de autoconsciência sobre os problemas. E esse exercício ele pode ser aplicado em vários sentidos, né? Quais são o que é inovar em uma consultoria, né? Vocês podem aplicar isso. O que é inovar em uma consultoria ambiental? O que é inovar em uma identidade visual? No contexto do coronavírus, pode colocar um pouco mais. E aí você vai vendo, tipo, o que é, o que não é, e cada uma daquelas 5 questões, e aí depois vendo isso. Bom, pelo que eu tô vendo, um dos grandes pontos que saíram na discussão de vocês foi sobre, talvez, como se adaptar, né? O inconformismo com a realidade atual, comunicação, um grande desafio, benchmarking, um desafio também. Legal. Para a gente poder seguir, com essa nossa programação aí, que a gente ainda tem um tempinho agora juntos, é o seguinte. Vamos esperar aqui os slides voltarem a si, mas eu vou explicar para vocês um pouco de conceitos um pouco mais profundos de inovação. Eu expliquei um pouco de design thinking, não tanto de conceitos de como vocês podem inovar nos serviços e produtos. Foi proposital, porque eu queria que vocês tivessem uma conversa que fosse uma conversa bem mais franca do que embasada nos conceitos,
né? Uma conversa de o que vocês acham de verdade, o que é inovar na realidade da sua EJ e o que não é. Então, que vocês tivessem essa conversa aberta apenas com conceitos mais superficiais de possíveis formas de abordar esse problema a partir do vídeo também. Bom, enquanto está voltando aqui, eu vou passar para vocês um conceito agora, que esse é um conceito que vem da IDEO. Não sei se vocês conhecem, já fazendo a propaganda, que eles liberaram ontem. A IDEO é a maior consultoria de inovação do mundo, né? E eles têm essa abordagem de resolver problemas através de processos criativos e de inovações. Eles têm vários toolkits abertos, tem toolkits específicos de toolkits, que é essa caixa de ferramentas de como você pode resolver problemas quando você está tendo dificuldade para divergir. E aí eles abriram ontem um curso deles que se chama Hello Design Thinking, que é uma introdução ao Design Thinking. Eles são muito conceituados, eles abriram de graça ontem. É só você se inscrever com o código, vou colocar aqui no final dos slides também, e aí vocês têm acesso ao arquivo, ao curso deles, que eles são super conceituados, como eu falei, a maior consultoria de inovação do mundo, e eles estão abrindo aí de graça. Então, vocês podem acessar lá os toolkits, as ferramentas deles. Tem várias coisas em inglês, mas tem algumas em português, tá bom? Bom, agora entrando já no conteúdo para a gente aprofundar um pouco de como que vocês podem fazer, né, para inovar no serviço, nos produtos, pensando nessas dificuldades de adaptabilidade, comunicação, benchmarking, tecnologia, que foram algumas das coisas que vocês trouxeram. A IDEO, ela traz um conceito que esse conceito envolve uma interseção de 3 círculos, né? Que talvez vocês já tenham visto, e é um conceito que ele é muito divulgado no mundo, de como que você pensa uma inovação. A inovação, ela nasce primeiro com o que é desejável para as pessoas. Nenhuma inovação nasce com, assim, só o que eu quero, mas o que as pessoas realmente, e eles usam essa palavra mesmo, é desejável. O que essas pessoas desejam? E aí, para você descobrir o que as pessoas desejam, tem várias formas. Uma delas é a entrevista em profundidade. Vocês podem colocar isso no Google, que vai aparecer alguns modelos de entrevista em profundidade. Outra forma delas é o mapa de empatia, que é bem famoso, né? Que vocês talvez conheçam. Se não, joga lá no Google o mapa de empatia para você descobrir o que é desejável. Toda inovação começa com isso. O que as pessoas desejam. E o que elas desejam não necessariamente é o que elas estão dizendo. Elas desejam estar mais confortáveis no trabalho, elas desejam, tipo, se sentirem menos ansiosas, né? Em geral, é relacionado um pouco a sentimentos, né? A sensações, o que elas desejam, tá? E o segundo círculo é um círculo que tá, mas não é só o que as pessoas desejam, né? Elas desejam, enfim, ficar confortáveis. Mas o que é financeiramente viável? O que eu posso fazer para as pessoas ficarem, né? Confortáveis, seja numa sala de cinema, por exemplo, ou numa cadeira de shopping e tudo mais. O que eu consigo fazer? Quanto que eu tenho de grana mesmo para isso? O que é viável dentro da minha realidade? E um terceiro círculo, que é o círculo que dá para chamar de tecnologia, né? Mas é um círculo que ele é um pouco mais ligado para técnica. O que é tecnicamente possível de ser feito? Então, existe uma interseção em o que as pessoas desejam, o que eu consigo pagar, né? O que a minha EJ consegue viabilizar financeiramente falando, e o que é tecnicamente possível, que eu tenho conhecimento para realizar isso, tem gente livre na minha EJ para realizar esse tipo de projeto e tal, enfim. E aí, da interseção dessas 3 coisas, você consegue ter a experiência da inovação. E aí existem ferramentas para cada um desses círculos, que no final eu vou mandar para vocês esse toolkit, como eu falei, a gente não tem tanto tempo, então a gente não vai vivenciar todas essas ferramentas. Eu vou explicar para vocês o conceito para vocês e vou sugerir uma forma de vocês aplicarem com a EJ de vocês, tá bom? Bom, no círculo do desejável para as pessoas, em geral, quando vocês vão aplicar o projeto, né? A gente descobre o que as pessoas desejam quando a gente tem essa primeira fase, que é tipo um diagnóstico ou uma reunião de kick-off, a primeira reunião com o cliente e tudo mais, que a gente faz perguntas para ele sobre o que você espera, quais são os indicadores de sucesso, o que é um bom projeto para você. Não sei se vocês fazem essas perguntas, mas enfim. No início do projeto, em geral, a gente sabe o que é desejável para as pessoas. E aplicando no contexto da EJ, como é que a gente sabe, o que é financeiramente viável? Em geral, isso está descrito no contrato, né, gente? Financeiramente viável é o que tem lá no escopo do contrato, está falando. Você pode gastar
R$ 1.000 com alguma entrega, vai entregar um planejamento estratégico, você pode imprimir um mapa dessa estratégia, ou você pode, sei lá, a galera tem que ter, vocês têm que ter dinheiro para proporcionar coisas digitais. Vai pagar o Miro, vai pagar o Zoom para fazer reuniões e escutas, vai pagar, tipo, sei lá, uma linha de telefone para o pessoal poder usar, para poder entender o que é desejável. Enfim, isso tudo, esses limites financeiros, né, que precisa de dinheiro para a gente poder executar coisas diferentes, eles deveriam vir previstos, né, se for um limite financeiro, no contrato, beleza? E a gente tem o terceiro círculo, que é o tecnicamente possível. De quem depende o que é tecnicamente possível? Assim, eu sou muito sincera, né? O pessoal sabe disso, né? Da BJ e das federações que eu troco mais uma ideia. E assim, cara, na boa, desejável pelas pessoas, vocês já sabem. Vocês vão descobrir, é fácil descobrir. Se vocês não sabem, é fácil descobrir. É só ter disposição para ligar, para fazer entrevista em profundidade, para poder estar próximo, para fazer um formulário e aí colocar uma premiação nesse formulário para poder ter muita gente que seja do público-alvo de vocês respondendo. Descobrir o que é desejável pelas pessoas é assim, tranquilo de vocês fazerem. Saber quais são os limites do negócio, o que é viável de vocês executar, vocês sabem. O que é viável. O que vai. Cara, você não tem conhecimento sobre isso, você vai ter que contratar alguém, o que a gente não tem gente suficiente, não tem braço, não consegue, vocês sabem. Agora, o que é tecnicamente possível de ser entregue, o que é tecnicamente possível de ser entregue eu vou dar o exemplo clássico, né, que é das EJs de administração, vou entregar um planejamento estratégico ou um mapeamento de processos, ou EJs da área criativa, né, identidade visual. O que é tecnicamente possível de ser feito? Cara, na moral, isso depende de quem? Depende de vocês. O que é tecnicamente possível de ser feito depende de vocês. Vocês podem entregar um arquivo virtual, pode ser um PDF interativo, pode ser, aí depende, né, da interseção com os negócios ali, pode ser um vídeo interativo explicando. O planejamento estratégico não precisa ser um Excel, ele pode ser um arquivo, que esse arquivo ele se abre, ele pode ser um painel que vocês podem mandar esse painel. Ele pode ser algo que seja mais interativo. Tecnicamente possível depende de vocês, depende da disposição e depende da criatividade de vocês e o quanto que vocês querem fazer as coisas diferente ou não. Então, eu acho que o MED, no geral, deixa de inovar por conta desse círculo. Às vezes, por conta do círculo do desejável pelas pessoas, que a gente não escuta, não tem empatia na hora da criação. Mas, assim, esse círculo é onde mora uma boa parte das inovações. E aí eu vou explicar um pouco das interseções entre os círculos, tá? É um conceito que ele tem aqui, nesse link que está aqui embaixo, né, de um professor que é daqui de São Paulo, que ele resgata um pouco esse conceito não é dele, mas ele resgata esse conceito, interseção entre tecnologia e pessoas. E aí, na verdade, eu vou começar aqui pelo tecnologia e negócios. A interseção entre os dois é o que se chama de inovação processual. Por exemplo, eu já sei, né, o que é financeiramente viável para mim. Se eu sou um dono de um mercadinho pequeno e eu não tenho grana, eu não tenho como ter um site, eu não tenho como ter, enfim, acessar, fazer prospecção ativa e tal, tipo, o que é tecnicamente possível para mim e o que é financeiramente viável é uma inovação no processo. No processo da minha prestação do serviço, da minha venda, eu vou inovar. O inovação no processo é, por exemplo, né, não sei como vocês estão fazendo, mas enfim, também moro em São Paulo, estou só fazendo, né, eu tenho também, né, esse privilégio de conseguir ficar isolada, então eu estou fazendo compras por aplicativos ou de comerciantes locais. E esses comerciantes locais, eles não têm um site, eles não têm um aplicativo, não tem nada. Eles têm o WhatsApp deles. Então eles juntaram duas coisas. Tecnologia, né, que é o que é tecnicamente possível. É possível ele deixar o WhatsApp dele disponível só para isso. O que é financeiramente viável? Uma ele poderia comprar, por exemplo, um número do WhatsApp só para atender as pessoas, para ele poder separar um pouco, né, esse pessoal do profissional. Essa é uma interseção, tecnologia com negócios. Isso é uma inovação processual, que é possível de vocês fazerem inovações processuais. Segundo tipo de inovação, que é a inovação emocional.
E aí eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui, né? Não sei quem conhece, né? Daqui de São Paulo. Uma inovação emocional, ela quando ela junta o que é desejável pelas pessoas, mas também com o que é financeiramente viável de acontecer. E aí, eu não sei se vocês sabem, né? Mas tem essa hamburgueria daqui de São Paulo que eles ficaram muito famosos, fizeram esse apelo. Eu não sou tanto do time do hambúrguer, mas tenho vários amigos que já comeram, chegou até mim. Petisburger. Qual que é o lance? O que é desejável pelas pessoas hoje? As pessoas estão com várias delas, né, com o anseio de precisamos ajudar os pequenos negócios. A gente precisa fazer com que esses negócios não morram, né, mesmo mantendo um isolamento, um distanciamento social. E o que é financeiramente viável para as empresas fazerem? Às vezes algumas lojas precisam fechar mesmo. E foi isso que aconteceu com a loja que fica ao lado do Petisburg. Vocês estão vendo aqui? Aqui é o Petis, que tem essa setinha com fundo preto, e do lado do Petis tem esse mercadinho. E esse mercadinho, né, que é o mercadinho que ele fala, o seu Lira, o Lira é o dono do mercadinho, que fica do lado do Petis, que é a hamburgueria. E o mercadinho dele teve que fechar. E aí, enfim, eles são muito próximos, são muito amigos do Lira. Então, o que eles fizeram para eles também não, para eles conseguirem fazer uma inovação emocional nesse sentido, eles mandam para cada uma das pessoas que pede, né? Quando você pede no iFood o Petisburger, aparece uma opção de você pedir um Kit Kat. Por quê? Porque o que eles fizeram? Eles compraram todos os chocolates que tinham disponíveis no mercadinho, né, do seu Lira. O preço do chocolate é R$ 1,98, eles revendem por R$ 5. Desses R$ 5, eles subtraem o custo, né, para eles poderem entregar. Sobra um lucro de R$ 2,27 que vão direto para o seu Lira. Acho que é todo dia, enfim, do que eu estava acompanhando, eles estavam postando, acho que era uma vez por semana, os lucros que estavam sendo gerados. Quando você vai pedir, não é uma venda casada, porque é uma opção que você tem lá no iFood, você quer ajudar o seu Lira comprando chocolate, sim, beleza, você compra o chocolate, é um custo de R$ 5 e isso vai. Muita gente, eu nem conhecia essa hamburgueria, não sei se algum de vocês conhece e tal, curte, mas assim, essa hamburgueria ficou muito famosa porque eles fizeram justamente essa inovação emocional, que é um vínculo de um desejo que as pessoas têm de ajudar o pequeno empreendedor, os pequenos negócios, mas ajudou também eles com o negócio. Então, a gente está falando aqui de essa interseção que ela acontece, né? Essa interseção dos negócios, o que é financeiramente viável para o Pets, né? E o que é desejável pelas pessoas, a gente traz uma inovação emocional, que é uma possibilidade também para vocês aí nas EJs. Terceira opção de inovação, que é a inovação funcional. A inovação funcional, ela vem muito de quando você junta o que é desejável pelas pessoas, que as pessoas querem, e o que é tecnicamente possível de fazer, sabe? O que eu consigo fazer na minha realidade para atender esse desejo das pessoas. Agora, não sei quem de vocês convive, né? Se tem irmãos, sobrinhos, primos, enfim, pequenos, ou que estão na escola, né? E a gente está vivendo esse desafio da educação digital. Dentro desse desafio da educação digital, a gente tem o que é desejável pelas pessoas, então, pelos pais, pelos alunos, de continuar disseminando esse aprendizado, né, pelos professores, mas o que é tecnicamente possível de fazer? Alguns não têm acesso, não conseguem comprar uma plataforma de EAD e tudo mais. E aí que a gente começa a vivenciar uma inovação funcional, que eu vou trazer aqui um pouco da linha de raciocínio do Murilo Gun, não sei se vocês seguem ele, né? Mas o Murilo Gun traz um pouco desse pensamento quando ele fala que a primeira tentativa que a gente tem de digitalização de qualquer coisa é quando a gente transpõe literalmente o offline para o online. E aí, quando a gente faz isso, que eu imagino que alguns de vocês estejam fazendo, e está tudo bem, não tem problema se tiverem, né? Isso não deixa de ser uma inovação funcional, mas um exemplo, a primeira forma de publicidade na internet foi o banner, que é basicamente a transposição do offline, né, para a internet. E depois disso, depois de um tempo, vem o Google AdWords, que realmente cria uma nova forma de publicidade digital. Não é uma transposição direta do banner para cá, para sua tela. Tem uma personalização, né, de acordo com o perfil, de acordo com o que faz sentido para aquela pessoa, de acordo com aquele site e tal, para você conseguir chegar num público específico. Isso é diferente de só vir, pagar por um monte de banner em um monte de lugar e tal. Então, a inovação funcional, ela é muito além de uma transposição literal do offline para o online.
E hoje a educação, ela vivencia um pouco disso. A educação digital começou com aulas presenciais, sendo gravadas, ou seja, transposição do literal do offline para o online. E ainda estamos buscando encontrar como serão as formas de aprendizagem digital. Hoje, a maioria das escolas, né, enfim, eu tenho 2 sobrinhos pequenos e tudo mais, eles fazem essa transposição literal, que é você gravar a aula e aí os alunos assistem. Ok, isso é um formato que ele é remoto. É uma inovação, educação remota. Não é uma educação que ela é feita para aquele formato, né? E aí ele fala um pouco do que ele acha que hoje é um para muitos, né? Poucas pessoas ensinando para poucas, mas talvez no futuro a educação ela passe por um processo, né, de se encontrar e ser muitos para muitos. Enfim, o resumo disso que eu quero dizer é, talvez uma inovação funcional possa acontecer na sua EJ, de fazer uma literal transposição do que é presencial, fazendo algumas pequenas adaptações, né, das funções para o online, né? Transpor o offline para o online. Só que existe um outro nível. Imagina que é uma escadinha, sabe? O primeiro nível é transpor literalmente o offline para o online. Quem fazia reunião presencial, agora faz virtual, faz igualzinho, faz do mesmo jeito, mesmas conversas e tal. Beleza, quem fazia análise de processos e tal, de coisas e que ia lá, agora vai ter que pensar em um outro jeito. Então, qual que é o segundo nível, né? É a gente repensar as funções que a gente está prestando para o nosso cliente. Bom, e a nossa última aí, a interseção entre todas, né? Que é a experiência da inovação completa, né? Que é quando você junta um pouco do desejável pelas pessoas, tecnicamente possível, financeiramente viável, que a gente consegue proporcionar essa experiência da inovação completa. O meu tempo já está bem estourado aqui, né? Então, eu vou só contar para vocês e aí vejam o vídeo depois, porque é um vídeo lindo, lindo mesmo, muito legal, desse projeto que se chama Camisetas Mudam o Mundo, do Chico Rei. Esse projeto, basicamente, o que eles fizeram? O Chico Rei, não sei se vocês conhecem, eles são uma marca conhecida de camisetas. Eles fazem aquelas camisetas legais, descoladas, com a identidade maneira. E é isso, vendem camisetas. E eles têm um apelo social muito grande. Então, eles se juntaram com que é a sua penitenciária, Ari Osvaldo, né, Ari Osvaldo Campos Pires, e eles começaram a ensinar, porque existem alguns problemas. Primeiro, o problema de reinserção de quem, enfim, dos detentos na sociedade, porque as pessoas não dão oportunidade de emprego para eles, então ensinando eles a costurar, porque para costura você pode entrar em alguma empresa de costura ou você pode já começar você mesmo, você não depende de ninguém, a não ser uma verba inicial, claro, né, para você conseguir máquina de costura, essas coisas, mas você consegue começar. Então, o que eles fizeram foi uma parceria, tem essa categoria de camisetas, que é as camisetas que mudam o mundo. Eles ensinam os penitenciários, então eles ajudam a desenvolver capacidade neles para eles terem competências para ter um trabalho melhor e um futuro melhor. Segundo, eles ocupam um tempo que é um tempo de ócio, que eles só ficam nas celas, e aí vários deles, nesse vídeo muito lindo, tem vários depoimentos deles nesse sentido. E o terceiro é que a cada 2 dias que eles estão ali trabalhando e tudo mais, isso corresponde a um dia de liberdade, né, para eles. Então, é uma coisa que eles podem ver que eles estão fazendo, eles conseguem contribuir, e eles conseguem também contribuir para que a realidade deles mude. Por que eu estou falando que isso é uma inovação, uma experiência de inovação completa? É o que é desejável pelas pessoas, é o desejável pelos não só pelos penitenciários, mas pelos familiares, pelas pessoas que desejam também que eles tenham um futuro melhor, né? Tem uma inovação emocional nesse sentido, é financeiramente viável para o Chico Rei poder proporcionar que alguns funcionários deles estejam lá, né, prestando esse serviço, ensinando para eles um pouco sobre como que eles podem costurar, como eles podem viver disso, e é tecnicamente possível. Assim, eles têm que se deslocar até lá, eles têm que fazer todo esse projeto, esse processo, mas eles conseguem bancar esse processo também com parte dos custos, né, dessas camisetas que são vendidas, que são eles que estão fazendo. Então, as duas coisas acabam sendo inovação funcional, inovação no processo de fazer as camisetas e inovação emocional também. E aí, qual que é a ideia, gente?
A ideia é que vocês possam fazer justamente esse mapeamento nas EJs de vocês, né, essa reflexão, onde que a sua EJ deixa mais a desejar. E aí eu vou disponibilizar um framework para vocês, né? A gente não vai fazer aqui agora juntos. E a ideia é que vocês consigam colocar post-its. Post-its aqui dentro desse campo verde, sabe? De inovações emocionais, e vocês consigam preencher. O que é desejável pelos meus clientes? O que eles estão falando? O que eu estou sentindo? Ah, o que é desejável? Eles estão desejando que fique mais barato, eles estão desejando que tenha promoções, eles estão desejando isso. Vai colocando aqui todos os post-its do que é desejável. Depois você coloca, tá, o que é financeiramente viável para eu atender esse desejo, né? Pode ser, você pode fazer esse exercício com vários post-its dentro do desejável ou só os melhores post-its do desejável. Recomendo fazer só os melhores post-its, tipo, 3 coisas que são muito desejadas, que vocês ouviram muito, né? Então tem que rolar um brainstorming aí entre vocês, né, da sua EJ. Coloca os post-its aqui no desejável. Depois disso, o que é financeiramente viável? O que a gente consegue fazer? O que dá para a gente abrir mão? O que dá para a gente fazer que na verdade é de graça para a gente conseguir? E aí, o que é tecnicamente possível, né? É tecnicamente possível vocês usarem quais plataformas? É tecnicamente possível só conversar com pós-juniores para ajudarem? E vocês conseguirem começar a mapear o que é tecnicamente possível de ser executado. É bem execução, processos. Assim, o que vocês conseguem fazer? Ah, a gente não consegue fazer uma entrega física, porque depende de gráfica e a gente não tem grana. Então, a gente começa aí pensando nessa tríade. E aí, vocês precisam fazer brainstorms dessas zonas verdes. Nas zonas verdes que vão surgir ideias. Quando eu dou um match, lembra dos palpites? Quando eu dou um match de um palpite do que é desejável pelas pessoas e o que é tecnicamente possível, né? O que é possível dentro da minha realidade, juntando essas duas coisas, o que a gente pode fazer na minha EJ? E aí a gente se questionando isso, né? O que também vocês podem usar aquelas 5 perguntas que eu falei. O que é desejável pelas pessoas e tecnicamente possível, pelo que a gente mapeou? O que não é? E aí a gente começa a chegar nessas possibilidades. Então, post-it, aqui nessas zonas verdes. Isso vocês podem fazer entre EJs de diferentes setores, ou vocês podem fazer só com a galera da EJ de vocês, que é uma possibilidade. Só que para isso vocês precisam entender o conceito, né? Que é por isso que eu também estou me dedicando para explicar para vocês esse conceito e trazendo exemplos para vocês conseguirem aplicar isso entre vocês. Porque não vai ter uma ferramenta, assim, beleza, galera, aplica aqui essa ferramenta aqui, matriz HCD, que vai dar tudo certo. Não vai, gente, infelizmente. Porque a inovação, ela nasce de um match, de uma diversidade de ideias. Então, eu estou explicando para vocês um framework que, baseado nesse framework, que é esse desenho, isso pode auxiliar vocês a terem ideias de inovações em produtos e serviços. E lembrem que, assim, vocês não precisam fazer só as coisas que estão aqui no vermelho, sabe? Às vezes, uma coisa só que faz aqui, por exemplo, da Pat's Burger, que é essa inovação emocional, já ajudou super a alavancar, a prestar um serviço melhor, a fazer produtos melhores e eles continuarem rodando, continuarem existindo. Bom, era um pouco de tudo isso que eu queria falar com vocês. Acho que a gente precisa se perguntar um pouco de como podemos inovar nos projetos a partir do que é comum entre as EJs, né? A gente ia dividir vocês em grupo, mas aí tempo, né, não rolou. E aí, para finalizar, queria pedir para que cada um de vocês podem pegar o celular, ou eu vou colocar esse link também no chat aqui agora. E aí o exercício agora é individual, é bem rapidinho, é um exercício de complete a frase, né? Vocês vão ver que quando vocês abrirem lá vai ter uma frase e eu preciso que vocês completem essa frase, né? Para a gente poder fazer um check-out aí final desse momento. Quem tiver, enfim, leitor de QR Code e tal, pode colocar aqui na tela. E aí vocês podem acessar para poder fazer esse exercício de complete a frase, beleza? Opa, acho que eu não tô conseguindo. Ah, tá aparecendo o link das 3 palavras do destaque em grupo. Ah, pera, é que eu tenho que alterar aqui, boa. A internet aqui, amigos, não está ajudando. Mas espera, não é esse, gente.
Ai, você tá mutada, amiga. Gente, que loucura. Agora tá dando certo. Podem entrar aí no link que já vai aparecer. Orkut, você consegue mandar para o pessoal aí, compartilhar o link? É o mesmo de antes? Isso, pode mandar. E aí, acessem aí o link, por favor, e aí completem a frase. Basicamente, a frase é: o que eu levo desse momento é que. Podem colocar o que vocês quiserem, é anônimo, então fiquem super à vontade, né? Pra gente poder também saber o que que vocês estão conseguindo levar disso, dependendo do que for de pedido, né? O que eu levo desse momento aqui, eu quero tal coisa, pode fazer pedido, tá, gente? Porque eu posso ajustar os slides e colocar as coisas para vocês. Eu vou disponibilizar para vocês o framework para vocês poderem fazer isso com as EJs de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para vocês entrarem em contato comigo. Na medida do possível, eu vou respondendo, né? Então, podem falar comigo. Eu vou deixar os meus contatos, tanto meu celular, e-mail e tudo mais. Tipo, apliquei aqui com a minha EJ, o framework que você mandou, e a gente ficou com dificuldade, sei lá, em inovação emocional. Pode trocar uma ideia com a gente pode trocar uns áudios e tal, qualquer coisa, dou mais referência, enfim, super tranquilo, tá bom? Bom, então, tô vendo aqui que vocês estão colocando o que vocês levam desse momento, que a gente precisa focar nas dores dos clientes, que inovação lida com pessoas. O centro de tudo são pessoas, gente, na inovação principalmente. Nunca vi uma inovação nascer se não for centrada nas pessoas. Que é possível inovar, que a minha EJ pode inovar, que é possível sistematizar um processo de inovação dentro da EJ, super possível, que a gente consegue se adaptar, enfim. Muito obrigada pelas respostas de vocês. Vou ler com muito carinho, passar aí também para o Orkut, como eu falei, que se vocês quiserem colocar pedidos, podem colocar. O que eu levo desse momento, pode responder mais de uma vez, né? O que eu levo desse momento é que eu quero tal coisa, eu preciso de tal coisa, pode colocar. Que depois eu vou olhar com carinho, adaptar o conteúdo e passar para vocês. Queria que a gente pudesse fazer um momento agora de perguntas, mas, né, não temos tempo. Mas, enfim, era um pouco disso que eu queria passar para vocês. Muito legal ver aí as respostas. Acho que o principal objetivo era vocês sentirem que é possível fazer. E é totalmente possível. Acredito muito nisso. Estou compartilhando aqui a minha tela para poder deixar os meus contatos finais com vocês. Acho que uma mensagem final que eu gostaria de deixar é muito daquele vídeo, eu gosto muito daquele vídeo. Às vezes, quando eu sinto que está um pouco preso, sei lá, as coisas, eu gosto de colocar ele. É um vídeo que, para mim, ele tem muitas mensagens e tem uma mensagem principal que é uma coisa que eu acredito muito como pessoa, né? Que é na inteligência coletiva. A soma das ideias e de palpites alheios é muito melhor do que os meus palpites interiores. Eu acredito muito nisso e as EJs e as empresas que eu vejo que estão tendo sucesso é porque elas estão se apropriando de palpites alheios. Então, lembrem muito disso. O acaso favorece as mentes conectadas, né? Que é como ele termina o vídeo. Mantenham as mentes de vocês conectadas, os palpites conectados. Dá para rolar super, né? Era para acontecer no Miro da FEGESP. Dá para vocês colocarem essas ideias, irem atualizando de 15 em 15 dias e vocês se apropriarem desses palpites alheios de outras áreas. Então, que o acaso possa favorecer as mentes de vocês. A gente espero que na medida do possível vocês estejam em casa e se cuidando, né? Mas gosto desse desenho aqui que mostra que a gente pode até estar em casa, mas a nossa mente pode estar conectada em outros lugares, em outras coisas. Tenho certeza disso. Tem processo, tem ferramenta, tem coisa para ajudar. E tem muita gente querendo ajudar também. Contem comigo nisso, contem com o pessoal da FEGESP, da Brasil Júnior, enfim. O que mais eu puder contribuir, é só falar, tá bom? E as outras perguntas que vocês foram mandando ao longo, o Orkut me passa todas, eu prometo que eu respondo. Show, Rai, muito obrigado pelo conteúdo, foi ótimo. O pessoal tá mandando lá no chat, se você quiser dar uma lida. E pessoal, acredito que todo mundo está saindo daqui com muitas certezas novas, né? Mas antes de irmos comer, irmos para o almoço, queria jogar um questionamento. Será que a gente realmente precisa de novas certezas? Ou será que o que mais ganhamos nessa pauta foram novas dúvidas que nos mostraram novos caminhos que nunca tínhamos pensado? Será que precisamos de certeza ou de mais dúvidas nesse momento? Então, bom almoço para vocês. A gente vai voltar às 14 no link do YouTube mesmo.
E nesse horário de almoço a gente vai ter alguns cafés no MED Paulista, que vão ser algumas salas abertas no Meet, para você entrar e conversar sobre alguns assuntos em específico que a gente vai mandar lá no YouTube mesmo. Muito obrigado e bom almoço a todos. Valeu, gente.